gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para as donas de casa, amigas, companheiras de todas as manhãs, aqui conosco também na TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, Patrícia, bom dia. Muito bom dia, Cirantão. Bom dia para todos os nossos telespectadores. Uma excelente, abençoada quinta-feira, não é isso? É isso aí, né? Um dia hoje está assim meio nublado, assim meio, né? Meio lusco-fusco, como diziam antigamente, né? Outono, inverno, né? Que delícia, né? Estamos quase chegando no inverno, né? No inverno. É, quase chegando aí. Agora, no 21, 22, nós entramos no inverno, né? E as temperaturas já baixaram, hein? Já baixaram bastante, né? Aquele friozinho gostoso, né, gente? Pena que a gente não tem aquelas festinhas juninas. Ai, que eu adoro. Aquelas noites maravilhosas, né? Canjica, quentão. Canjica, quentão. Mas você pode fazer canjica e quentão em casa, né, Patrícia? Assim, tem como comprar pronto? Não. Alô, mãe, faz uma canjica aí pra gente. Um dia eu estava lá no meu sítio e fiz uma canjica no fogão a lenha. E ficou muito tempo cozinhando naquele leite, tirado lá no dia, né? Pertinho lá, o cara me vendeu. Foi bom demais, a canjica ficou um creme. Cremosa? É, ficou um creme. Faço ideia, Gostosa deu água demais. na boca, viu? Aí, você sabe, quando você põe amendoim, você pega aquela coisinha que nós chamamos de paçoquinha. Põe a paçoquinha, dissolve a paçoquinha ali e fica... você já pega a própria paçoca, né? A paçoca e fica uma delícia. Não deu água na boca, você vai ter que fazer uma pra mim assim, pelo amor de Deus, não é, só ir gente? lá, só ir lá, né? Vai lá um sábado que eu faço pra você com todo prazer. Pois é, vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Em todas as farmácias e drogarias do Brasil, não é da cidade não, do Brasil, você encontra pílulas de Lucem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E aí, Patrícia? Olha, Cirantão, nós recebemos aqui uma dúvida de um telespectador, que é o Luiz Alberto, gente. Sabe o que acontece com ele? Já perdeu aí 2 relacionamentos por conta do mau hálito. Ele sofre de halitose. E ele pergunta, Patrícia Joe, escova bem os dentes, escova a língua, mas ainda assim fica aquela sensação, aquele cheiro ruim do mau hálito. E aí, para ajudar o nosso telespectador, o Luiz Alberto, nós procuramos a médica, a doutora Ellen Camargos. A doutora Ellen. Que grande gravou figura. Aí um vídeo pra gente. Vamos ouvi-la, Vamos ouvi-la. Bom dia, Patrícia Joe. Bom dia, Cirantão. Que alegria falar com vocês. Hoje vamos tirar a dúvida do ouvinte Luiz Alberto do Grajaú sobre halitose. Pois bem, o ideal mesmo seria procurar ajuda do médico gastroenterologista ou de um dentista para investigar a real causa do problema, pois a halitose pode ter diversas causas, desde problemas na alimentação até infecções de garganta, problemas odontológicos ou mesmo indicar algum problema mais sério no estômago, fígado, dentre outros. Mas hoje vou deixar algumas dicas que podem ajudar a amenizar a situação. A primeira delas seria evitar alimentos que os micro-organismos causadores do mau hálito gostam, como alimentos açucarados, cebola, alho e alimentos que grudam nos dentes, como balas e caramelos. Outra dica importante é não fumar. O cigarro, além de causar doenças periodontais, reduz a produção de saliva. As bactérias do mau hálito costumam produzir compostos à base de enxofre quando o ambiente está mais seco. Por isso, beber água frequentemente também pode ajudar a reduzir o mau hálito. Evite também ficar longos períodos em jejum e sempre escove os dentes após cada refeição, caprichando também na higienização da língua, sem esquecer do fio dental. Um abraço! Grande abraço, Beleza? doutora Ellen. Aliás, ela lembrou uma coisa muito interessante. Tem pessoas que querem emagrecer e comem muito pouco, né? Então, há a produção de enzimas, quando a pessoa fica com o estômago muito vazio. Eu tenho uma amiga que ela é muito magra, né? E acha que não fica querendo comer para ficar bem magra. E aí, você não pode conversar com ela. Jejum, né? Faz o jejum chamado jejum intermitente. Que tem um hálito que é gostoso, não é? Aquele hálito gostoso que a pessoa conversa com você, é tão gostoso. E a gente começa até a evitar a pessoa, verdade, né, Cirantão? É muito desagradável ficar perto de quem tem aí esse mau hálito. Agora, tem gente que tem que investigar mesmo, como disse a doutora Ellen. Claro, vai pro médico.
Procure o médico, não é? E a doutora Hélia, ela é fantástica, porque ela é gastro, né? Gastroenterologista, clínica médica, então vale muito a pena aí cuidar da saúde. Olha aqui, o presidente Bolsonaro, sempre o presidente Bolsonaro, ele está revelando que está convencido que há um complô contra ele, né? Vindo do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, e do governador de São Paulo, João Dória. O interessante é que o Bolsonaro se elegeu e logo ele já começou a pensar na reeleição em 22. Quer dizer, o cara nem ocupou ainda o cargo, né? Aliás, parece que ele está em campanha ainda, né? É verdade. Fica o tempo todo promovendo crise. Impressionante isso. Já ganhou, né? A pessoa fica só preocupada com isso. Eu acho que governa. Tem a tranquilidade. Né? Eu acho que ele fez até algumas coisas interessantes, por exemplo, esse auxílio, esse Corona Voucher, né? O emergencial. Emergencial que foi dado a todo o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro. Tem gente que até que abusou, né? Tem gente que não precisa desses R$600 e entrou na fila para ganhar. Não é verdade? Né? Então isso é um absurdo. Né? Eu sei que ele tem feito alguma coisa interessante e tal. Então, governa, né? Fica pensando que tem gente... E com tranquilidade, porque toda hora também tem aí a turma que morde a canela dele, né? É verdade. Mas ele o tempo todo também, ele não deixa pra lá, né? Fica ali brigando. Então, nós estamos precisando de liderança nesse momento, que ele é um líder que possa aí ter tranquilidade para organizar essa pandemia, assim. É verdade. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou... Dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É o analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Ô Patrícia, Oi, assim. Aconteceu uma coisa interessante, eu estava lendo a revista Veja e vi uma página com opinião da nossa querida Rita Lee. Fenômeno, né? Ela disse que ela é do grupo de risco, que ela já tem 73 anos de idade. Mas ela se considera sempre uma pessoa do grupo de risco há muitos anos. Eu sou tão do grupo de risco que ela diz que quando, naquela época que ela começou a carreira artística, cantando rockinhos brasileiros, né? Ela era tanto do grupo de risco que todo dia ela era chamada na censura, naquela época, censura do governo militar. Né? Ela fala que sempre foi do grupo de risco. Muito polêmica, e diz o seguinte, que grupo de risco, nesta pandemia, ela com 73 anos, que não vai morrer desse vírus voodoo. Ela está chamando o vírus de voodoo. E uma coisa interessante que ela fala, né? Ela diz que o corpo de hoje contamina o solo, porque essa morte excessiva de pessoas, né? Sepultando. Então, ela defende que haja, né, o forro no crematório. A cremação. A cremação para as pessoas, para não contaminar tanto o solo, principalmente nos cemitérios públicos que temos por aí. Né? Ela disse também que foi considerada, que eu disse aqui, grupo de risco, né? E ela disse que contra as dores ela está orando. Está hoje morando num local tranquilo, bom, lá num sítiozinho no meio do mato, e ela está dizendo o seguinte, que ela sempre lutou contra os poderosos, inclusive luta contra aqueles que desrespeitam os animais, né? Aqueles que vendem animais, aqueles que sacrificam animais, né? Então ela diz que não gosta de ver um animal no circo, né? Se prestando aquela coisa toda, porque o animal está sofrendo, está sendo abusado naquele momento. Essa é então, a polêmica, Rita Lee, né? É verdade. Assim, um sucesso então, cantora. Ela declarou repúdio contra aqueles que maltratam os animais, né? E disse que continua no isolamento. Há 8 anos que ela está isolada. E diz que ora a Deus, eu achei até importante ela dizer isso, ora a Deus para que não tenha um problema de dente, que ela não quer sair de lá nem para fazer tratamento dentário. Já está ali há 8 anos e está tudo bem, né? Isolada. E tem gente que reclama muito, né? É verdade, de ficar no home office, que é muito importante também nesse período de pandemia. Ela diz que de vez em quando sai para ver os netos.
É uma boa saída, Uma né, boa Acir saída, né? Antão? É isso aí. Então, Acir, acabou de chegar aqui pra gente uma dúvida. É da Sofia, nossa telespectadora. Ela é lá de Betim. Sei. Há 3 dias ela pariu uma filha. Até aí tudo bem, né? Já foi pra casa e tudo mais. Mas a criança não foi registrada, Acir Antão. É mesmo? O pai sumiu, não quer registrar a criança. E ela pergunta, Patrícia Joe, eu posso registrar minha filha sozinha? É a pergunta da Sofia. Sei. E aí a gente tem que falar para ela algumas coisas, né? Na verdade, você deve registrar a sua filha, mesmo que tenha na certidão só o seu nome, né? Como mãe. Vai ficar faltando ali o nome do pai, os avós paternos também, que é muito importante. Agora, hoje, como que funciona? Na hora que você for no cartório de registro de nascimento, o tabelião vai te explicar. Quando ele vê essa situação que não tem o nome do pai, ele imediatamente vai notificar, vai orientar e vai mandar para o Ministério Público. E aí o próprio Ministério Público, na pessoa do promotor, é que procura aí, tenta achar esse pai, né? Ela vai deixar endereço, tudo bonitinho, tenta falar com a genitora e aí, falando com a mãe, vai atrás do pai. O pai, se negando a registrar, pode falar, essa menina não é minha, esse filho, né? Aí fácil o DNA, faz né? o exame de reconhecimento de paternidade, que é o DNA, né? E aí o DNA dando ok, ele é obrigado a fazer o registro e também ter aí as questões obrigacionais como a pensão alimentícia. É verdade. E se fizer o DNA e provar que é dele, ele vai ter que morrer no... Vai ter que pagar, vai né? ter que pagar a pensão né? alimentícia. Porque a gente tem que lembrar, gente, Sofia e demais telespectadores, que o registro na certidão de nascimento é um direito da criança, né? Não é porque a mãe, a Sofia, está querendo. Esse cidadão, ele pode simplesmente não querer nada com a mãe, com a Sofia. Mas a filha não tem culpa disso, né? Então, se a criança aí precisa de ter o pai direitinho registrado. Eu já vi um caso inusitado desse, Patrícia. Assim? O sujeito frequentava um bar. E o bar tinha uma mulher grávida que ia lá. E ele era doido para ser pai. Aí ele um dia falou assim, e a mulher falou que quando a criança nascer, eu vou doá-la para uma pessoa. Vou doar para quem quiser. Eu falei assim, então doa para mim. E a moça, quando teve o filho, imediatamente doou para ele. E a única coisa que ele sabe é o teste do pezinho que ele levou com o nome da mãe. Da mãe. E nunca mais viu a mãe. Nunca mais. E a criança ficou Pegou a criança, levou para casa dele, a mulher dele não quis criar, e ele levou a criança para a mãe dele criar. E a mãe dele criou. Mas ficou um problema. Quando a criança chegou o momento da escola, e aí, cadê o registro? Não tinha registro? Não tinha registro. E como é que ele fez para registrar? Foi uma dificuldade para ele registrar, porque ele era só o pai. Aí ele teve que descobrir o nome da mãe. Olha para você ver que dificuldade. Isso é inédito, né? Porque não ter o pai ainda vai, mas não ter a mãe, não ter a mãe, não é verdade? Né? Quer dizer, são situações interessantes, né? Sim. Ele teve que pôr um advogado para resolver isso e tal. Até com muito custo, a menina já estava na escola para ter o registro. Olha para você ver que coisa É lamentável, né, Acir Antão? Porque a criança sofre muito com essa falta de identidade. E a pessoa até hoje, o adulto que não tem o nome do pai registrado na sua carteira de identidade, fica muito constrangido, é muito ruim. Pois é. Daqui a pouco a gente volta com novidades. Eu tenho boas notícias para vocês.